No seu poema Em Tempos Negros, Bertold Brecht discorre: quando os grandes poderes se uniram contra os trabalhadores, não se dirá os tempos eram negros, mas sim, porque os poetas silenciaram. Autoridades aqui presentes, presidente Cito Carvalhais, vice-governador Robson Farias, doutor Fernando, doutor Murilo, embaixador Ibrahim, doutor Douglas, Beatriz, meu amigo Florentino, nosso amigo Vital, minha diretoria na pessoa de Otto, que toma posse, e eu cumprimento a cada um dos que se dispuseram a essa missão. Minha saudação à diretoria, aos que saíram, meus cumprimentos aos familiares, aos amigos, aos convidados, a todos que se abalaram de suas residências, de seus locais, para vir participar conosco deste momento. Ainda Bertold Brecht, em outro poema, chamado Aos que Hesitam, escreve assim: você diz que a causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior do que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem, o inimigo distorceu muitas de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que agora é falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Eu tenho criado o hábito de abrir as nossas reuniões administrativas na FENAM com uma poesia e uma invocação a Deus. A poesia, para refletir, nos dá a compreensão dos momentos e nos dá coragem. A invocação, dirigida a Deus, pede com humildade, discernimento, sabedoria e inteligência para nos guiar nos caminhos da representação e da defesa dos médicos brasileiros. Eu tomo posse na FENAM vindo dos rincões do Nordeste, do Rio Grande do Norte, de uma linda cidade entre as belas cidades do Brasil, a cidade do Natal. Nasci em Marcelino Vieira, no Alto Oeste Potiguar, em 1962. Meus pais migraram para Natal em 1976, em busca de estudo para os filhos, que no seu planejamento deveriam fazer um curso superior. Formei-me em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1985. Fiz a especialização em Ribeirão Preto, em Anestesiologia, na Santa Casa, no serviço de Dr. José Roberto Nocite. Voltei a Natal em 1988 para o meu exercício profissional. Trabalho no serviço público, no Hospital Universitário e no Hospital de Emergências Valfredo Gugel. Trabalho no setor privado, na Clínica Integrada de Anestesia. Nas atividades do movimento médico, presidi a Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte. Presidi a Associação Médica do Rio Grande do Norte. Participei da criação da Cooperativa de Anestesia. Fundei e administrei a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte. Presido o Sindicato Médico no segundo mandato e estamos fundando a Cooperativa de Crédito para os sindicalizados do meu estado. Acostumado a servir, entendendo o cargo como uma missão, tomo posse no maior desafio da minha vida. Sem medo, sem receios, sem temores. Com o coração cheio de vigor e esperança, desejoso de poder contribuir para o fortalecimento do sindicalismo e com as condições de remuneração e de trabalho da nossa categoria, mesmo nesses tempos difíceis. Encaro o desafio com coragem, assistindo à formatura da turma de medicina em Natal, agora no meio do ano, e já eleito presidente da FENAM,
vi nos olhos cheios de esperança e de juventude dos formandos a imensa responsabilidade sobre os nossos ombros para lutar por um mercado de trabalho decente que permita o pleno exercício das nossas atividades com ganhos adequados à nossa sobrevivência. Dos cargos que exerci e exerço, compreendi, vendo os hospitais desabastecidos e o sofrimento aflito dos que buscam socorro, a responsabilidade de lutarmos sem trégua pelo direito que a Constituição garantiu a esses nossos irmãos que se veem vilipendiados em sua dignidade, pela inexistência de assistência mínima que os faça encontrar saúde e vida nos serviços de saúde, onde encontram desespero, desassistência e morte. Na nossa luta, muitos cansam, muitos perdem a coragem de lutar, muitos se acomodam, muitos se frustram e perdem a capacidade de reagir. Num belo poema, Fernando Pessoa recomenda: não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague o seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece de novo. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Os tempos são difíceis, mas precisamos seguir em frente, sem que esmoreça a nossa fé de que as coisas possam melhorar. Há uma crise imensa instalada na saúde brasileira. Como se estivéssemos num labirinto, não conseguimos enxergar o seu final. Silvia Takeda, em capítulo sobre a organização de serviços de atenção primária à saúde, fala em relacionamento interpessoal baseado em sensibilidade, empatia e preocupação com o bem-estar do paciente, em aplicação de conhecimento científico atualizado, resolubilidade, abordagens preventivas e promotoras da saúde e uso racional da tecnologia pesada, instalações em ambientes adequados, agradáveis, conforto de cadeiras, limpeza de material e lençóis utilizados, privacidade do consultório e salas de procedimentos. Sonho e utopia. O que encontramos no dia a dia? Falta de recursos humanos, sucateamento da rede, desabastecimento, superlotação. Há gargalos em quase todas as áreas, na assistência materna infantil, na estratégia de saúde da família, na média complexidade, com filas de centenas de pacientes à espera de procedimentos que, não resolvidos, vão criar situações de urgência e emergências que, por sua vez, encontram-se abarrotadas, com pacientes em corredores ou no chão, clamando socorro. Faltam exames, faltam leitos para internamento, faltam vagas em UTI. Os pacientes com neoplasias, muitas vezes, perdem a janela de cura por retardo no diagnóstico ou na intervenção. Proliferam as doenças psiquiátricas, sendo as depressões causas importantes de dias perdidos de trabalho. O uso de drogas como o crack destrói a juventude, aumenta a criminalidade. O uso de motocicletas, antes um problema do trânsito, passa a ser de saúde pública, quando seus usuários engrossam as estatísticas de acidentes e de mortes. O SUS, belíssimo em suas diretrizes de universalidade, integralidade, equidade, hierarquização, regionalização, controle social e política de recursos humanos, buscando dar aos brasileiros cidadania na área de saúde, não se viabilizou em sua plenitude, sofrendo com a falta de financiamento adequado e gestão eficiente e vendo-se, de vez em quando, enredada em escândalos de corrupção, principalmente quando em alianças sem transparências com o setor privado. Aos governantes que voltam as costas ao sofrimento do povo, talvez deva vir a lembrança, a voz de Deus no Éden para Caim. Onde está o teu irmão? O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito. Ou as palavras do livro de Isaías: tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem,
atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito. A melhoria das condições de saúde não depende só do êxito das políticas de saúde, está condicionada também à forma como são conduzidas as diferentes políticas públicas responsáveis pela garantia de condições mínimas de bem-estar para a população. Enfim, em capítulo de Ana Lúcia Dávila Viana e Hudson Pacífico da Silva sobre economia e saúde, os autores concluem que o bem-estar da população é fruto das políticas de crescimento econômico que garantam renda e emprego, das políticas sociais universais, previdência, educação e saúde, que se responsabilizam pela promoção da igualdade e pela qualidade de vida, e das políticas assistenciais para grupos excluídos ou discriminados. Ou seja, o bem-estar é fruto do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. O setor de saúde no Brasil representa 8,4% do PIB, sendo pouco menos de 4% de responsabilidade do setor público e o restante do setor privado, sendo que o setor público é responsável pela assistência de 70% a 90% da população, dependendo da região. O setor saúde movimenta cerca de 140 bilhões no valor final do conjunto de bens e serviços produzidos no país. Segundo Paulo Eduardo Mangeon Elias e Daniel de Araújo Dourado, os principais problemas do sistema de saúde na atualidade dizem respeito ao aumento das despesas e do custo da assistência à saúde, dos limites à expansão dos gastos, dos limites à melhoria nas condições de saúde, das barreiras de acesso aos serviços decorrentes de desigualdades crescentes, de sistemas ineficientes e com baixa resolutividade assistencial, da queda na qualidade dos serviços e das exigências crescentes dos usuários. O Sistema Nacional é composto de 2 subsistemas, sendo um governamental, o SUS, e o outro privado, a Assistência Suplementar à Saúde, formada por cooperativas, autogestão, planos de saúde, seguros de saúde. Nesse sistema suplementar, os problemas também se avolumam, com baixa remuneração para os profissionais, tentativas de limitação da autonomia médica, resistências à incorporação de tecnologias e novos procedimentos e escamoteamento das responsabilidades contratuais dos planos para com os usuários. Negociações e conflitos se sucedem na busca do equilíbrio do setor. No contexto de crise por que passa a saúde, Nelson Ibanez, analisando os desafios que se apresentam para o Sistema Nacional de Saúde, considera custos, limites éticos no crescimento tecnológico e inovação em saúde, superespecialização e escassez de especialistas em atenção primária, como articular e integrar as assistências primária, secundária e terciária, o impacto dos sistemas de informação a longo prazo, a implicação da globalização e a conciliação das demandas por uma grande efetividade clínica, melhoria da qualidade, com o controle fiscal e os grandes gastos na saúde. As receitas do governo frequentemente conflitam com a visão dos médicos. Quando a crise é ampla, vale a pena ouvir o que dizia Carlos Lacerda sobre outra situação, mais possível de contextualizar. Uma crise como essa não se encerra, ela inicia um processo de evolução, de compreensão, de entendimento através da divergência. É assim que se constroem, nas grandes democracias, as grandes soluções de interesse nacional e popular. A nossa participação nas discussões pode mais uma vez remeter a uma situação do mesmo tribuno. Não queremos impor, mas propor. Não queremos desafiar as autoridades, mas temos lastro e direito de sermos ouvidos. O sindicalismo mundial tem suas origens nas corporações de ofício, na Europa medieval e nas sociedades de socorro mútuos, surgidos na Inglaterra no tempo de profunda exploração aos trabalhadores, na Revolução Industrial, no século XVIII, quando se consolidaram as duas principais classes no capitalismo, a burguesia e o proletariado. No Brasil, o sindicalismo está ligado a transformações econômicas de mudança,
no eixo agrário exportador de café para um centro urbano e industrial. Já no ano de 1858, assiste no Brasil a primeira greve, a dos tipógrafos do Rio de Janeiro. O sindicalismo médico brasileiro surgiu a partir do primeiro Congresso Nacional dos Práticos, realizado em setembro de 1922, onde o doutor Felício Torres falava da necessidade urgente de se organizar sindicatos médicos nos centros principais do país. Em 1927, na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, partiu-se para a prática, e em 25 de novembro foi fundado o Sindicato Médico Brasileiro. O Dr. Carlos Seide foi o primeiro presidente. A FENAM foi criada em 30 de novembro de 1973, capitaneada pelos sindicatos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. A carta de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho foi conseguida em 28 de maio de 1975. Charles Damian foi o primeiro presidente da FENAM. Hoje somos mais de 50 sindicatos no Brasil, defendendo e representando os médicos nas suas demandas e necessidades. Marcharemos unidos com as entidades médicas, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, as sociedades de especialidade, na defesa de nossas bandeiras. Formação de qualidade nas faculdades, controle na abertura indiscriminada de escolas e vagas médicas, residência em qualidade e quantidade para os formandos para especialização, mercado de trabalho com um piso adequado, uma carreira com evolução e ascensão profissional, serviços de saúde que nos permitam o uso de nossos conhecimentos de forma ética e científica para o melhor da população. Defenderemos a regulamentação da medicina como uma defesa da sociedade e um combate ao charlatanismo. Charlatanismo dos cínicos ou dos sonhadores tolos, ainda que sinceros, que fazem de desventurados crédulos as suas vítimas. Defesa do cooperativismo como uma das formas de realização das aspirações de remuneração e condições de trabalho. Defesa do Sistema Único de Saúde como uma conquista da sociedade brasileira e luta por seu aperfeiçoamento. Inserção dos médicos nas lutas da sociedade por justiça social, por democracia, por liberdade. Punição da corrupção e dos desmandos que roubam e desviam o dinheiro que podiam resultar em avanços reais para a sociedade. Luta pela paz, não só como controle da violência, mas base para o florescimento de relações sociais saudáveis. Luta por educação de qualidade para os brasileiros, onde a nossa nação possa desenvolver seu povo e pelo seu trabalho ser engrandecida. Luta em defesa do meio ambiente, agredido e ferido, cujo desequilíbrio pode pôr em risco toda a vida humana. Diziam os índios norte-americanos: não herdamos a terra dos nossos ancestrais, nós a tomamos emprestada de nossos filhos e temos que entregá-la viva. A terra é o berço natal de nossa espécie e, até onde se sabe, o nosso único lar. Como dizia Carl Sagan, os esforços para salvaguardar e proteger o meio ambiente precisam ser incutidos com uma visão do sagrado. Aquilo que é considerado sagrado tem maior possibilidade de ser tratado com amor e respeito. Tenho muitos agradecimentos a fazer. Primeiro, a minha família, minha esposa Márcia, amor de minha vida, meus filhos Victor, Vinícius e Vanessa, sustentáculos, apoio, compreensão e incentivo para minhas lutas, meus pais e irmãos que têm acompanhado e apoiado a minha missão, perdoando minhas ausências e omissões, aos sindicatos do Nordeste, particularmente Rio Grande do Norte, meu estado, Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão e Sergipe, apoios incondicionais à minha postulação ao cargo de presidente, lastreado em um programa de compromissos e metas com as aspirações dos médicos brasileiros, mas também a todos os estados e sindicatos que, por unanimidade, elegeram a nossa chapa para dirigir a FENAM no biênio 2012-2014. Não vamos nos dispersar, dizia Tancredo Neves. Continuaremos reunidos com a mesma emoção, a mesma dignidade, a mesma decisão. Agradeço também a todos os valorosos colegas que aceitaram participar da diretoria e dividir comigo estas responsabilidades.
Agradeço a confiança de tantos que, com palavras de estímulo, conselhos, orientações e incentivo, me deram forças para enfrentar este desafio. Agradeço, mas acima de tudo peço a Deus que me cubra de sabedoria para saber me conduzir na administração que inicio. A Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, padroeiro de minha terra, que não faltem em sua intercessão sempre que a tempestade se apresentar forte e nos ameaçar. Sou profundamente humanista. Como dizia Ulisses Guimarães, a grandeza do homem é mais importante que a grandeza do Estado, porque a felicidade do homem é a obra-prima do Estado. Administrarei ouvindo e tentando corresponder à confiança dos que de nós esperam. Não fugiremos às responsabilidades do cargo. Aplaudiremos, ofereceremos sugestões, criticaremos, tudo dentro das prerrogativas dadas por lei ao movimento sindical. Como dizia Tancredo Neves, o entendimento não exclui o confronto das ideias e a defesa de doutrinas divergentes. Não cairei no erro de transigir no intransigível, nem de recorrer a outras fontes de legitimidade que não os médicos que nos elegeram. Conviveremos e negociaremos com as autoridades dentro da civilidade, mas com energia e determinação na defesa dos nossos interesses. Enfim, vamos colocar o barco no rumo e abrir as velas. Como dizia o mesmo Ulisses Guimarães, velas pandas de sonhos, aladas de esperança, com o ideal no leme e o desconhecido à frente. Do alto da gávea em que estamos colocados, esperamos o dia de poder dizer aos médicos: alvíceras, capitão, terra à vista, a terra onde nossos sonhos de remuneração justa, condições de trabalho e atendimento de qualidade para a população seja a realidade alcançada, fruto de nossos esforços e de nossas lutas. Guardemos sempre a ideia de que há várias formas de ver o mundo e a nossa grandeza vai depender desta visão. Encerro com Fernando Pessoa. Onde você vê um obstáculo, alguém vê o término da viagem e o outro vê a chance de crescer. Onde você vê um motivo para se irritar, alguém vê a tragédia total e o outro vê uma prova para a sua paciência. Onde você vê a morte, alguém vê o fim e o outro vê o começo de uma nova etapa. Onde você vê a fortuna, alguém vê a riqueza material e o outro pode encontrar, por trás de tudo, a dor e a miséria total. Onde você vê teimosia, alguém vê ignorância, um outro compreende as limitações do companheiro, percebendo que cada qual caminha em seu próprio passo e que é inútil querer apressar o passo do outro, a não ser que ele deseje isso. Cada qual vê o que quer, pode ou consegue enxergar, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Deus nos coloque, portanto, à altura das expectativas geradas e despertadas por nossa eleição para dirigir a nossa querida Federação Nacional dos Médicos. Obrigado.